Esta foto foi tirada em 14 de maio de 2025, menos de um mês antes de Israel atacar o Irã. À luz do conflito aberto entre os dois países, esta foto parece ser muito significativa. Vemos o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o presidente sírio Ahmed al-Shara, pseudônimo Abu Muhammad al-Jolani. Ele liderou o braço sírio da Al-Qaeda e até recentemente constava na lista de terroristas procurados pelos Estados Unidos com uma recompensa de 10 milhões de dólares por informações sobre ele. Seria este motivo mais um dominó que, apenas um mês depois, levaria ao ataque massivo de Israel contra o Irã? Muitos indícios sugerem que sim. Trump não apenas apertou a mão de Jolani, como anunciou o levantamento das sanções impostas à Síria. Essa decisão, presidente, foi um choque, especialmente para um aliado dos Estados Unidos na região, Israel. Normalizar relações com Damasco coloca em xeque os esforços de meses de Netanyahu para transformar o sul da Síria em um protetorado israelense. No entanto, a discórdia que surgiu sobre a Síria entre o Trump e Netanyahu não deveria surpreender. Este não é um caso isolado, mas sim parte de uma crise mais ampla que atualmente afeta as relações Trump e Netanyahu. Embora ambos enfatizem publicamente que não há um clima ruim entre eles, extraoficialmente, do círculo de associados de Trump, pode-se ouvir que o presidente está cada vez mais frustrado com as políticas de Netanyahu e o vê como o principal freio aos seus planos para o Oriente Médio. Existem muitos pontos de discórdia, começando pela prolongada guerra em Gaza, passando pela normalização das relações com a Síria e o bombardeio do Iêmen, até as negociações de um novo acordo nuclear com o Irã, e agora a guerra de Israel com aquele país. Em cada um desses tópicos, Trump decide de forma independente, ignorando os interesses israelenses e sequer comunicando suas decisões com Jerusalém. Netanyahu, que depositara enormes esperanças no retorno de Trump à Casa Branca, está agora aprendendo em primeira mão que o slogan América Primeiro se aplica também a Israel. A disputa entre Trump e Netanyahu é melhor ilustrada pela questão do Irã. Netanyahu contava em convencer Trump a se juntar a um ataque visando o programa nuclear iraniano. No entanto, o presidente americano escolheu conversas com Teherã e Netanyahu, irritado, prosseguiu com o plano B. Já em maio, a inteligência americana detectou que Israel se preparava para um ataque ao Irã sem o consentimento de Washington. Trump repreendeu Netanyahu e o advertiu a não fazer nada que pudesse ameaçar as negociações em andamento com o Irã. Netanyahu ouviu, mas um mês depois lançou uma intensa campanha de bombardeios contra o Irã. Trump sustenta que as ações de Israel foram totalmente coordenadas com ele. No entanto, é difícil não ter a impressão de que Netanyahu apresentou a Trump um fato consumado, aproveitando o impasse que surgira nas negociações Estados Unidos-Irã. Netanyahu não apenas atacou o Irã, mas afundou as conversas de Trump com Teherã, destruindo 4 meses de trabalho do presidente americano. Os iranianos já se retiraram da próxima rodada de conversas com Trump e, dada a escala do ataque israelense, Netanyahu pode ter fechado a porta da diplomacia para sempre. É difícil imaginar como o Irã poderia confiar em Trump novamente na situação atual. Mas isso não é tudo. Netanyahu está pressionando Trump para que se junte ao ataque ao Irã, porque o objetivo final do primeiro-ministro israelense parece ser derrubar o governo da República Islâmica. Trump diz um não firme, vendo a pressão de Netanyahu uma tentativa de arrastar os Estados Unidos para outra guerra interminável no Oriente Médio. E cada vez mais pessoas MAGA estão questionando os limites do apoio americano a Israel. Estamos testemunhando o fim da inabalável aliança Estados Unidos e Israel bem diante de nossos olhos? Até onde vai a divisão Trump e Netanyahu? Poderiam as visões fundamentalmente diferentes para a dinâmica do poder no Oriente Médio ter sido o catalisador decisivo da guerra israelo-iraniana? Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Horas após a primeira onda de ataques israelenses ao Irã, preparamos um primeiro relatório para você, focado nos detalhes do ataque.
No vídeo de hoje, focamos no quadro mais amplo, particularmente na mudança do equilíbrio de poder no Oriente Médio, cuja dinâmica acelerou significativamente nos últimos meses. E a força motriz por trás dessa mudança foi ninguém menos que Donald Trump. Antes de prosseguirmos, notemos que, após o ataque de sexta-feira, os dias subsequentes trouxeram trocas de tiros de ambos os lados. Israel continua sua campanha de ataques aéreos, enquanto o Irã engajou talvez seu único instrumento eficaz de retaliação, mísseis balísticos. Até amanhã de segunda-feira, estima-se que o Irã, como parte da Operação Promessa Verdadeira 3, disparou aproximadamente 300 mísseis balísticos de vários tipos, incluindo protótipos como o Raj-100. O Ministério da Saúde iraniano estima que cerca de 230 pessoas morreram e 1.200 ficaram feridas. A lista de baixas entre o comando do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica também aumentou. Entre os mortos estão Davoud Seikian, comandante das Forças de Defesa Aérea, Amir Ali Rajizadeh, comandante das Forças Aeroespaciais, Esmail Qaani, comandante das Forças Curdes, e Mohammad Kazemi, chefe da inteligência, bem como mais cientistas do programa nuclear. O mapa dos alvos também expandiu significativamente. Além das instalações nucleares em Natanz, Isfahan e Arak, o complexo em Fordow também foi bombardeado. As IDFs também atacaram instalações militares incluindo quartel-general da Guarda Revolucionária em Teherã, aeroportos militares em Tabriz e Hamadan, bases de mísseis balísticos em Kermanshah, Amand, Bigané, Khomeini, radares em Sobash, Qods Gadir, depósitos de munição da Guarda Revolucionária em Kermanshah, Sajam. Adicionalmente, novas ondas de ataques visaram indústrias e energia. Foram atingidos campos de gás em South Pars, refinaria Fajie-Jan, depósito de combustível ao redor de Teherã, Shanha, Sahel, bem como a fábrica da Farda Motors em Borouger. Além disso, há numerosos ataques a Teherã. No distrito de Nobonian, um prédio de 14 andares desabou como resultado de um ataque, matando 60 pessoas. O Ayatollah Khamenei prometeu retaliação, e embora as capacidades do Irã sejam limitadas, o fato é que Israel também se viu sob fogo. O ataque de saturação com mísseis foi quase todo neutralizado pela defesa antiaérea israelense e aliada, os sistemas Arrow 2 e 3 e o Ta'ad americano. As IDF estimam ter interceptado 90% dos 250 mísseis e drones iranianos, e isso significa que até 30 mísseis atingiram seus alvos. Entre os locais alvejados, os israelenses relataram Hakiria, o comando das IDF em Kiryat, o, entre aspas, Pentágono israelense, Refinaria Bazan em Haifa, Instituto Weizmann em Herovot, a Embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv foi danificada por estilhaços. Adicionalmente, houve numerosos ataques a edifícios civis e residenciais, inclusive em Bat-Yam, onde 9 pessoas teriam morrido e 200 ficado feridas. Tudo isso é resultado de uma situação em que a diplomacia falha e um ou ambos os lados chegam à conclusão de que a única maneira de resolver o impasse é pela força. Voltemos um pouco no tempo para entender a dinâmica por trás dos eventos atuais. Durante seu primeiro mandato, Donald Trump foi extremamente pró-Israel e anti-Irã. Trump reconheceu oficialmente Jerusalém como capital de Israel e propôs um plano de paz para a Palestina que envolvia a legalização de uma grande parte dos assentamentos judaicos ilegais na Cisjordânia. Trump também promoveu os Acordos de Abraão, através dos quais Israel estabeleceu relações diplomáticas com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos. Trump também trabalhou para que o principal ator árabe na região, a Arábia Saudita, aderisse a esses acordos. Em relação ao Irã, Trump foi igualmente ativo. Em 2018, ele se retirou do acordo nuclear que Barack Obama havia firmado com o Irã. Trump lançou uma campanha de pressão máxima, impondo sanções à maioria dos setores da economia iraniana. Em 2020, Trump quase eclodiu uma guerra quando ordenou o assassinato do general Soleimani. Não é de se admirar, então, que após anos de rixas com Joe Biden, Netanyahu aguardasse ansiosamente o retorno de Trump e depositasse nele enormes esperanças para realizar suas controversas ideias sobre o futuro de Gaza ou a criação de um protetorado israelense no sul da Síria. As maiores expectativas de Netanyahu, no entanto, eram direcionadas ao Irã, vendo aqui uma chance de encerrar o jogo com a República Islâmica.
embora Trump tenha desferido golpes duros aos iranianos, especialmente economicamente, ele não conseguiu quebrar sua resistência e forçar concessões. O retorno de Trump ao poder pareceu a Netanyahu não apenas como retorno à política de pressão máxima, mas uma oportunidade de convencer Trump a tomar decisões mais radicais desta vez, ou seja, realizar um ataque conjunto americano-israelense ao programa nuclear do Irã. As primeiras decisões que Trump tomou após retornar à Casa Branca sugeriram de fato que todos os sonhos de Netanyahu se realizariam e que Trump novamente seguiria políticas favoráveis a Israel pelos próximos anos. Em 4 de fevereiro, Netanyahu se encontrou com Trump, o primeiro líder estrangeiro que Trump recebeu no Salão Oval. Durante a coletiva de imprensa conjunta, Trump propôs a realocação de palestinos de Gaza. Até Netanyahu ficou surpreso, chamando Trump de o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca. Um ataque conjunto visando o Irã também parecia ser uma questão de tempo. No mesmo dia em que recebeu Netanyahu em Washington, Trump anunciou o retorno da política de pressão máxima e ordenou que as agências governamentais ativassem um sistema de sanções contra o Irã. 2 grupos de ataques de porta-aviões foram direcionados ao Oriente Médio e bombardeios estratégicos B-2 e bombas GBU-57, projetadas para destruir bunkers subterrâneos, pousaram na base de Diego Garcia. Em meados de março, Trump enviou uma carta ao líder supremo do Irã. Seu conteúdo não é conhecido, mas segundo o Axios, ameaçava um ataque ao Irã. Trump também ordenou a Operação Rogue Rider, uma campanha de bombardeio intensivo ao norte do Iêmen, controlado pelo grupo pró-iraniano Ansar Allah. Mas se Netanyahu confiou em Trump e acreditou nas suas ameaças contra o Irã, ele estava redondamente enganado. Rapidamente ficou claro que as ameaças eram apenas ferramentas de pressão para forçar os iranianos a sentar à mesa de negociações. Netanyahu soube das verdadeiras intenções de Trump da pior maneira possível. No início de abril, quando Netanyahu chegou a Washington pela segunda vez, Trump anunciou que o Irã havia concordado em dialogar e que as conversas começariam em breve em Oman. Bibi foi avisado da decisão de Trump com apenas 24 horas de antecedência, provavelmente por receio de que ele tentasse sabotar as negociações com Teherã. A questão das negociações com o Irã foi a primeira grande discórdia entre Trump e Netanyahu. Isso diz respeito não apenas ao fato de empreender conversas com o Irã, mas também à posição de negociação adotada pelos diplomatas americanos, liderados por Steve Witkoff, que também chefia as negociações de paz entre Ucrânia e Rússia. Para a surpresa dos comentaristas israelenses, as negociações Estados Unidos-Irã focam apenas a questão do programa nuclear iraniano. Outras questões, como o apoio de Teherã a grupos pró-iranianos que operam no Oriente Médio, eixo da resistência, ou o programa de mísseis balísticos, também estão sendo discutidas, mas os americanos não as tratam como prioridades ou condições necessárias para um acordo. Tal abordagem surpreende porque contradiz a postura de Trump em seu primeiro mandato. Em 2018, Trump retirou-se do JCPOA, criticando o acordo por focar incorretamente apenas no programa nuclear do Irã, ignorando questões de mísseis balísticos e formações pró-iranianas da região. Trump afirmou então que não regular todas essas questões em um único acordo era um erro capital. Agora, Trump abandonou suas exigências maximalistas e está pronto para aceitar um acordo que regularia apenas o programa nuclear do Irã. Essa atitude de Trump é causada pela teimosia iraniana. Eles têm consistentemente recusado quaisquer conversas sobre seu programa de mísseis balísticos e apoio ao eixo da resistência desde 2018. Chegamos assim a uma situação bastante bizarra, onde Trump primeiro se retirou do JCPOA em 2018, prometendo um acordo melhor, e após 7 anos está negociando a reativação do antigo e ruim acordo da época de Obama. No entanto, não é apenas isso que irrita o primeiro-ministro Netanyahu. Outro ponto de atrito é como Trump quer regular o próprio programa nuclear do Irã. Israel defende o chamado cenário líbio, eliminação completa e permanente do programa nuclear do Irã. Nesse cenário, Teherã não poderia sequer ter um programa nuclear civil. O presidente Trump, por outro lado, tem uma visão diferente. O mais importante para ele é que o Irã não construa armas atômicas, estando aberto à questão de um programa nuclear civil.
A incógnita permanece sobre o enriquecimento de urânio. O Axios obteve detalhes da oferta que os iranianos receberam e afirma que os americanos concordaram com o enriquecimento de urânio pelo Irã. Após a publicação desses vazamentos, Trump, que antes se esquivara do assunto, declarou que não o permitiria. Diplomatas americanos, porém, admitem extraoficialmente que o enriquecimento ainda não está decidido e que uma solução é possível, talvez na forma de um consórcio regional que supervisionaria o enriquecimento de urânio do Irã. No final de maio, a Casa Branca emitiu uma nova diretiva às agências governamentais, pedindo uma pausa na imposição de novas sanções ao Irã, o que é outra manifestação da abordagem conciliatória do governo Trump em relação àquele país. A frustração israelense causada por tal reviravolta é enorme e continua crescendo. Netanyahu, comentando as negociações Estados Unidos e Irã, declarou sem rodeios, abre aspas, um acordo ruim é pior do que nenhum acordo, fecha aspas. Da perspectiva de Netanyahu, haver um acordo Estados Unidos e Irã poderia ser ainda mais perigoso do que não haver. O fim das sanções sobre o Irã e o influxo de investidores estrangeiros fortaleceria tanto a situação interna da República Islâmica quanto a sua posição no cenário internacional. E isso é tão ou mais perigoso do que uma bomba atômica iraniana. Voltaremos à questão do Irã, mas primeiro devemos discutir outros pontos de discórdia que existem entre Trump e Netanyahu. A disputa apenas sobre o Irã não explica a postura rebelde do primeiro-ministro israelense. Em 4 de maio, mísseis disparados pelos Houthis caíram perto do aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. 8 pessoas ficaram feridas e os voos no aeroporto mais importante de Israel foram suspensos. Mais um ataque desde outubro de 2023, quando o grupo iemenita se aliou ao Hamas e anunciou que, enquanto a guerra em Gaza não terminasse, eles se solidarizariam aos palestinos, bombardeando Israel e atacando navios comerciais ligados a Israel que tentassem passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb, por onde cerca de 12% do comércio global passa anualmente. 2 dias após o ataque ao Ben Gurion, o presidente Trump anunciou que havia chegado a um acordo de cessar fogo com os Houthis. Os iemenitas concordaram em interromper os ataques a navios comerciais que passassem por Bab el-Mandeb, e em troca, Trump ordenou o fim da operação Rogue Rider, na qual os americanos vinham bombardeando o norte do Iêmen. O governo israelense não foi avisado sobre o iminente acordo com os Houthis. Isso deixou os israelenses perplexos e irritados. Ficou claro que o acordo que o presidente dos Estados Unidos alcançou com os Houthis não cobre Israel de forma alguma. Os Houthis podem continuar seus ataques contra Israel sem temer retaliação americana. Surgiram acusações em Israel de que Trump havia abandonado seus aliados, ou mesmo que isso constituía traição. Mas isso não é tudo. Alguns dias depois, Trump desferiu um golpe ainda mais doloroso em Netanyahu. Em 13 de maio, Trump aterrissou no Reino da Arábia Saudita, a primeira parada de sua visita de 4 dias ao Oriente Médio, onde também visitaria o Catar e os Emirados Árabes Unidos. Foi durante a visita à Arábia Saudita que a fotografia que apresentamos no início deste vídeo foi tirada. Graças aos esforços de Mohammed bin Salman, Trump não apenas concordou em se encontrar com o novo presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa, mas também concordou em normalizar as relações diplomáticas e levantar as sanções econômicas da Síria que vinham bloqueando a reconstrução do país. Esta decisão também não foi consultada com os israelenses, e suas consequências colocaram em xeque os grandes planos que Netanyahu havia traçado para o sul da Síria. Em dezembro de 2024, logo após a queda de Assad, Bibi ordenou a Operação Flecha de Basham. A aviação israelense destruiu a maior parte do equipamento deixado pelo exército de Assad e as forças terrestres adentraram dezenas de quilômetros em território sírio. O objetivo da Flecha de Basham é criar uma zona tampão israelense no sul da Síria que se estenderia das colinas de Golã ocupadas a oeste até a província drusa de Suaida a leste. Israel quer criar esta zona tampão com base nos drusos sírios, que vivem em comunidades concentradas no sul do país e, ao mesmo tempo, ainda não chegaram a um acordo final com o novo governo em Damasco. A decisão de Trump questionou o sentido de continuar a operação. No entanto, conhecendo o caráter de Netanyahu, é pouco provável que ele decida retirar as tropas israelenses da Síria.
A teimosia do primeiro-ministro poderia ter consequências de longo alcance e aprofundar ainda mais a disputa Trump-Netanyahu. O governo em Damasco tem o apoio tanto da Arábia Saudita quanto da Turquia, que certamente farão lobby em Washington pela retirada completa das forças israelenses da Síria, apresentando Netanyahu como um agressor e tentando minar o acordo que Trump elaborou com Damasco. Tal lobby, especialmente dos sauditas, poderia prejudicar Netanyahu. Nos últimos meses, Trump tem claramente priorizado boas relações com o Reino da Arábia Saudita. O melhor pano de fundo para entender a natureza da disputa que surgiu entre o primeiro-ministro de Israel e o presidente dos Estados Unidos é a já mencionada visita do presidente americano ao Oriente Médio. Donald Trump se vê como um homem de negócios e um visionário. Trump busca grandes acordos que demonstrem sua proeza negociadora, por um lado, e tragam benefícios financeiros para os Estados Unidos, por outro. Stephen Cook, especialista em Oriente Médio do Council on Foreign Relations, resumiu bem, abre aspas, a abordagem do presidente em política externa é fortemente influenciada por sua versão de Economic Statecraft, arte de governar com foco na economia, fecha aspas. E isso é evidente não apenas no Oriente Médio, mas também nas negociações com a Rússia. Trump usa argumentos econômicos tanto ao controle americano sobre os minerais ucranianos, quanto dos benefícios que investidores americanos podem derivar da cooperação econômica com Moscou. Então, a visão de Donald Trump para o Oriente Médio se baseia em interesses econômicos. Ele gostaria de negociar um acordo com o Irã, mesmo que isso significasse retornar aos acordos da era Obama, expandir ainda mais os acordos de Abraão e aprofundar a cooperação econômica contínua com os ricos estados do Golfo. A implementação de cada um desses projetos representaria lucros significativos para os investidores americanos. Somente sob esta perspectiva podemos entender as razões da crescente discórdia entre Trump e Netanyahu dos últimos meses. Aos olhos de Trump, Netanyahu tornou-se o principal empecilho que, de uma forma ou de outra, constantemente sabota a implementação dos grandes projetos do Oriente Médio que Trump quer realizar. Por exemplo, na visão de Trump, Netanyahu é responsável pela falta de expansão dos acordos de Abraão. Os árabes não irão aderir aos acordos enquanto Israel não encerrar a guerra em Gaza. No entanto, a teimosia de Netanyahu é enorme, e ele está determinado a prolongar a guerra, mesmo que eliminar o Hamas seja apenas uma ilusão. Os ricos países do Golfo apresentam uma abordagem diferente a Trump, compreendendo melhor a natureza transacional do presidente americano. Por exemplo, a normalização dos Estados Unidos com a Síria teve seu preço pago pelos sauditas, os patrocinadores do encontro entre Trump e Sharaa. Esse preço foi a assinatura de contratos pelos sauditas no valor de 283 bilhões de dólares e a promessa de investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos nos próximos 4 anos. Os sauditas não são uma exceção. Cada um dos 3 países árabes que Trump visitou prometeu investir somas astronômicas na economia americana. Os catares assinaram contratos de 243 bilhões e meio de dólares e os emiradenses de cerca de 200 bilhões, prometendo investir 1,4 trilhão de dólares nos Estados Unidos nos próximos 10 anos. As questões de Israel e do Golfo Pérsico na política externa de Trump estão interligadas. Enquanto Netanyahu é, aos olhos de Trump, um freio às suas ideias para o Oriente Médio, as ricas monarquias do Golfo são como os novos campeões regionais. E isso tem consequências reais para o quebra-cabeça regional, vide as negociações sobre o programa nuclear saudita. Segundo a Reuters, Trump parou de condicionar a cooperação nuclear com os sauditas ao estabelecimento de relações diplomáticas da Arábia Saudita com Israel. E isso não é tanto uma concessão de Trump, mas uma manifestação da priorização das relações com os sauditas pelo presidente em detrimento de Israel. E assim, enquanto a aliança Estados Unidos e Israel ainda é estável, os efeitos da crescente tensão nessas relações podem ser sérios e difíceis de estimar. O primeiro-ministro Netanyahu continua operando sob pressão de seus parceiros de coalizão de ultradireita, cujos votos são essenciais para ele permanecer no cargo de primeiro-ministro. Quão perigosa é esta situação pode ser melhor visto nos últimos dias e no ataque de Israel ao Irã.
Aqui também podemos ver a cisão entre Netanyahu e Trump e que ambos os líderes não estão jogando no mesmo time. Em 9 de junho, os iranianos rejeitaram o rascunho de acordo apresentado por diplomatas americanos. Embora as conversas não tenham sido interrompidas, o próprio Trump admitiu que duvidava cada vez mais da possibilidade de se chegar a um acordo. Israel decidiu explorar o impasse nas conversas e iniciou os preparativos para um ataque. Mas desta vez, ao contrário de um mês antes, Trump não ligou para Netanyahu. Em vez disso, Trump decidiu usar a ameaça de uma operação israelense para seus próprios fins, ou seja, fragilizar Teherã antes da próxima rodada de conversas marcada para 15 de junho. Trump presumiu que superaria Irã e Israel. A ameaça de um ataque israelense deveria forçar os iranianos a concessões, enquanto o aventureiro Netanyahu nunca realmente executaria seus planos de ataque. Poucas horas antes do início da Operação Leão Ascendente, Trump disse aos israelenses para suspenderem o ataque. Porém, o primeiro-ministro mais longevo de Israel superou em astúcia seu aliado americano e ordenou o início do bombardeio ao Irã na quinta-feira, 12 de junho, 3 dias antes da próxima rodada das conversas Estados Unidos e Irã. O ataque israelense destruiu 4 meses de trabalho da administração Trump. Os iranianos se retiraram das conversas em Omã e não está claro se elas serão retomadas. Dada a escala do ataque israelense, que decapitou o Comando Supremo das Forças Armadas iranianas, as portas para a diplomacia podem ter sido seladas. Embora Trump não admita, o ataque israelense é um tapa na cara do presidente americano, que nos últimos meses deixou claro que queria chegar a um acordo com o Irã, evitando um conflito aberto. A perspectiva de Netanyahu é oposta. Para ele, afundar as conversas de Estados Unidos e Irã é um enorme sucesso. Levantar sanções e abrir a economia iraniana ao capital estrangeiro é um meio para fortalecer a República Islâmica, tanto interna quanto externamente. Aos olhos de Netanyahu, isso é muito mais perigoso do que uma bomba iraniana. E um ataque unilateral ao Irã não é o ápice das ambições políticas do primeiro-ministro israelense, que tenta convencer os americanos a se juntarem ao ataque. O argumento utilizado é o fato de que Israel, sem ajuda americana, não será capaz de destruir partes das instalações nucleares iranianas profundas, como o centro de enriquecimento de urânio em Fordow. Israel carece de equipamentos especializados para destruir instalações subterrâneas, como as bombas penetrantes americanas GBU-57, destruidoras de bunkers. Alguns acreditam que este é mais um jogo de Netanyahu, que, com argumentos sobre a necessidade de apoio americano, está tentando envolver os Estados Unidos em outra guerra sem fim no Oriente Médio, e seu verdadeiro objetivo é eliminar a liderança política do Irã e destruir a República Islâmica. As tensões atuais entre Estados Unidos e Israel são principalmente de natureza pessoal e derivam de duas visões diferentes do Oriente Médio apresentadas por Trump e Netanyahu, com sua coalizão de ultradireita. Porém, não podemos perder de vista o problema mais amplo que já destacamos várias vezes no canal: as mudanças geracionais que ocorrem na sociedade americana. Estas definirão as relações americano-israelense nas próximas décadas. E essas tendências são desfavoráveis para Israel. Dados do Pew Research Center mostram um aumento constante na porcentagem de americanos que têm uma opinião negativa sobre Israel. Em 2022, eram 42% dos americanos. Em 2025, já são 53%. Os democratas lideram, mas até republicanos, que tradicionalmente veem Israel como aliado, vêm mudando de opinião. Igualmente interessantes são os estudos de 2024, que mostram quão grandes são as diferenças na percepção do conflito israelo-palestino entre diferentes faixas etárias. Enquanto 47% dos americanos com 65 anos ou mais simpatizam com os israelenses, na faixa etária de 18 a 29 anos, 33% simpatizam com os palestinos e apenas 14% com os israelenses. Esses dados anunciam uma revolução nas relações Estados Unidos e Israel nas próximas décadas. A mudança de humores sociais nos Estados Unidos, particularmente entre os mais jovens, significa que o apoio incondicional a Israel, até recentemente dado como certo, está sendo cada vez mais questionado. Esta é uma mudança fundamental que pode, eventualmente, levar a decisões políticas, orçamentárias e militares.
E talvez seja precisamente nessas tendências que devemos buscar a origem da intransigência dos líderes israelenses. Eles sabem que o tempo joga contra eles. Apesar da pressão internacional, das tensões nas relações com os Estados Unidos e dos custos crescentes da condução de operações militares, eles permanecem determinados a continuar a guerra em Gaza e impor sua visão de ordem regional. Esta pode ser a última janela de oportunidade de Israel tentar reconstruir o Oriente Médio em seus próprios termos antes que as alianças globais mudem, o equilíbrio de poder se altere e, acima de tudo, mudem as prioridades de seu maior aliado. Desta perspectiva, a guerra atual deixa de ser meramente um conflito por Gaza. Torna-se uma batalha pelo futuro da posição de Israel em um mundo que cada vez mais não se assemelha àquele em que Israel emergiu como uma potência regional. Tudo isso explica por que Israel decidiu por medidas tão drásticas. Para Netanyahu e para toda Israel, esta pode ser a última chance para resolver a questão iraniana de uma vez por todas. O apoio americano está enfraquecendo, mas ainda existe. E esta é uma posição muito melhor para um ataque do que se ele não houvesse, ou até mesmo se os Estados Unidos punissem Israel por políticas aventureiras. Se tal estratégia compensará para os israelenses, só poderemos avaliar em algum tempo. Por enquanto, as IDF estão essencialmente debilitando a República Islâmica, embora, sem as capacidades americanas, não consigam fazê-lo de maneira absoluta. O que se sabe por enquanto é uma coisa: Netanyahu está, não pela primeira vez, operando sob a premissa de que, no Oriente Médio, a melhor defesa é o ataque.